E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos estudar o movimento retilíneo e uniforme. Neste movimento, a velocidade média da partícula é igual à sua velocidade instantânea, constante ao longo de todo o movimento. Logo, podemos escrever a seguinte igualdade. A velocidade média é igual à velocidade instantânea, que é dada pela razão ΔX sobre ΔT. Sendo ΔX igual a x menos x0 e ΔT igual a t menos t0, a velocidade da partícula fica dada pela razão x menos x0 sobre t menos t0. Assumindo t0 igual a 0, sem perda de generalidade, obtemos v igual a x menos x0 sobre t, e isso nos dá x menos x0 igual a v vezes t. Isolando x, obtemos que a posição da partícula, x, é igual à sua posição inicial, x0, mais a velocidade da partícula, constante ao longo de todo o movimento, vezes o tempo t. Essa expressão é chamada de lei horária do movimento e ela estabelece que a posição da partícula, a posição x, varie linearmente com o tempo t. Observe a expressão obtida. Vamos agora analisar essa lei graficamente. Em uma primeira situação, eu vou assumir que a posição da partícula cresce com o tempo t. Portanto, observe o gráfico no quadro. Vamos assumir que a partícula parte de uma posição inicial x0 no instante t igual a 0 e que a partir daí a posição x aumente com o tempo t, conforme ilustrado no gráfico. Então observe mais uma vez a dependência linear da posição x com o tempo t. Neste caso, a partícula se move a favor da orientação do eixo x. Logo, sua velocidade é constante e positiva. Vamos construir este resultado no gráfico ao lado. Neste caso, nós temos um segmento de reta horizontal até certo instante t. A velocidade da partícula permanece constante e igual a v. Lembre-se que neste caso a velocidade é constante e maior do que zero. O movimento é chamado de progressivo. Muito bem. Em uma segunda situação, vamos assumir que a posição da partícula diminui com o tempo t. Neste caso, vamos considerar que a posição da partícula vale x0 no instante t igual a 0, de forma geral, e que a partir daí a posição da partícula decresce com o tempo t. Neste caso, a partícula está se movendo em oposição à orientação do eixo x. Logo, sua velocidade é constante e negativa. Agora nós temos uma velocidade menor do que zero. Observe a construção do gráfico, até certo instante t. Muito bem. A velocidade da partícula permanece constante e é menor do que zero. Esse movimento é chamado de movimento retrógrado. Muito bem. Observe os gráficos obtidos. Nos dois casos, a aceleração da partícula vale zero. Nós já sabemos que a aceleração da partícula é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Sendo a velocidade uma constante, essa derivada se anula. Portanto, a aceleração da partícula vale zero para qualquer situação no movimento retilíneo e uniforme. Vamos dar o devido destaque para esse resultado.
Muito bem. Vamos voltar agora a nossa atenção para o gráfico da velocidade versus tempo. Esse gráfico nos traz uma propriedade gráfica interessante, não só útil nesse estudo, mas também para os próximos vídeos. Observe esse primeiro gráfico. Vamos calcular a área delimitada pelo gráfico, pelo eixo dos tempos, no intervalo de tempo considerado. Calculando a área desse retângulo, obtemos o seguinte resultado. A área é igual a lado vezes lado. Então eu tenho a velocidade vezes o tempo t. O tempo t eu posso substituir por t menos 0, que representa um intervalo de tempo. Então nós temos aqui v vezes ΔT. Consequentemente, vemos que a área do gráfico é igual ao deslocamento Δx sofrido pela partícula em seu movimento, pois v vezes ΔT nos dá justamente Δx. A interpretação é imediata. A área do gráfico é igual ao deslocamento sofrido pela partícula no intervalo de tempo considerado. Muito bem. A diferença entre essas duas áreas está no sinal. Nós temos o mesmo resultado para a área delimitada no gráfico abaixo. Observe, vamos reforçar esse ponto. A área tem que ser delimitada pelo gráfico, pelo eixo dos tempos, no intervalo de tempo considerado. A diferença é que a área de cima é considerada positiva e a área de baixo considerada negativa. Vamos começar com a primeira área. No primeiro gráfico, nós temos área positiva, portanto, Δx é maior do que zero. Isso implica que x menos x0 é maior do que zero. Logo, x é maior do que x0, concordando com o fato de que a partícula está se movendo a favor da orientação do eixo x. Logo, sua velocidade é constante e maior do que zero. No segundo gráfico, a segunda área é considerada negativa, portanto, Δx para o segundo gráfico é menor do que zero. Logo, x menos x0 é menor do que zero e isso implica que a posição x é menor do que a posição inicial x0. Concordando com o fato de que a partícula está se movendo em oposição à orientação do eixo x. Logo, sua velocidade é constante e negativa, como era de se esperar. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!